Enquanto o James Webb segue em operação no espaço, seu catálogo de objetos observados segue aumentando cada vez mais, e novos locais vêm sendo capturados pelo incrível poder óptico que este equipamento possui. Um dos grandes objetivos do telescópio é olhar através das grandes cortinas de gás que ocultam muitos mistérios do universo, inclusive o nascimento das estrelas e a natureza que cerca as jovens estrelas. Dessa vez, o alvo foi uma nebulosa bem específica conhecida como L1527. E bom, a imagem está repleta de informações muito interessantes sobre o início da vida de uma estrela. No vídeo de hoje vamos explorar a mais nova imagem do James Webb de uma enorme nebulosa. O James Webb foi inaugurado com uma baita imagem da região da nebulosa Carina e posteriormente foi apontado para os famosos pilares da criação. Essas duas regiões possuem uma característica em comum: são grandes e massivas nuvens de gás que conhecemos como nebulosas. Esse é, de longe, um dos tipos de regiões no espaço mais comuns que encontramos por aí, tanto que uma simples câmera já é capaz de registrar facilmente regiões como essa, espalhadas pelo céu noturno. Dentro da família inteira de nebulosas, temos alguns tipos bem interessantes: as nebulosas escuras, as de emissão, as de reflexão e as planetárias. Apesar de todas serem capazes de ocultar estrelas em meio a tanto gás, elas se diferenciam por características puramente físicas e visuais. Por exemplo, quando falamos que uma nebulosa é do tipo escuro, isso quer dizer que existe apenas um complexo de gás avulso no espaço, e não há estrelas suficientes próximas que consigam iluminá-la em meio à escuridão. As nebulosas de reflexão são, como a própria denominação diz, complexos de gás que têm estrelas próximas para fornecer luz. As do tipo de emissão são ainda mais interessantes e se tratam de gás ionizado, onde os átomos emitem luz própria sem depender de uma estrela especificamente, mas que é capaz de ser ionizada pelos ventos estelares que saem também de estrelas próximas. Por último, as nebulosas planetárias podem ser tanto de reflexão quanto de emissão, pois elas são chamadas assim porque, quando foram descobertas, associaram essas nuvens de gás a planetas. Portanto, não há mistérios quando tratamos dessas nuvens de gás, mas os seus interiores sim, esses guardam questões que geram debates até hoje. Uma das grandes questões que envolvem as nebulosas são como elas podem ser berçários de estrelas gigantescos, capazes de gerar novos sistemas estelares o tempo todo, através de processos físicos que não são completamente compreendidos. Porém, agora com o James Webb, as coisas podem finalmente mudar e vamos entender exatamente o que acontece dentro dessas nebulosas. Localizada na direção da constelação de Touro, a nebulosa de identificação L1527 foi a mais nova região selecionada como alvo para o telescópio espacial, quando os astrônomos a encontraram em meio a uma nuvem gigantesca a 450 anos-luz de distância. Assim como o grande complexo de nuvens da constelação de Órion, em Touro também possui um grande complexo do mesmo tipo que formam estrelas ativamente, e os astrônomos acreditam que essa região seja o local de formação estelar mais próximo da Terra, pois ao contrário de Órion, localizado a mais de 1000 anos-luz de distância, o complexo de Touro parece estar na metade da distância correspondente ao complexo da constelação vizinha. De qualquer forma, toda essa grande nuvem não pode ser explorada de uma vez só pelo telescópio, e nem faz tanto sentido assim fazer isso com o James Webb. Por isso, a nebulosa L1527 foi escolhida porque já foi observada anteriormente com o telescópio espacial Spitzer nesta foto que estamos vendo agora. O Spitzer é um telescópio análogo ao James Webb, pois trabalha dentro do comprimento de onda especializado do novo telescópio espacial, ou seja, o infravermelho.
A região foi escolhida porque ali dentro de todo esse material existe uma estrela muito jovem na escala cronológica da galáxia. A protoestrela, como é chamado o objeto recém-formado, está escondida dentro do pescoço da nebulosa em forma de ampulheta. Um disco protoplanetário é até visto como uma linha escura no meio da estrutura, mas quando a luz da protoestrela vaza acima e abaixo deste disco, ela ilumina as cavidades dentro do gás e poeiras circundantes. Um cenário fantástico criado pela natureza e mostra como o nascimento de uma nova estrela pode ser lindo até visualmente falando. Basicamente, a NASA diz que essas cores que estamos vendo não são necessariamente reais, mas representam as regiões onde o telescópio conseguiu ver com maior intensidade e menor intensidade. Em outras palavras, o que a agência espacial diz é que o James Webb capturou basicamente a densidade do gás à medida que as cores mudam. As áreas azuladas são onde a poeira é mais fina, mas quanto mais espessa a camada de poeira se torna, menos luz azul consegue escapar, criando bolsões na cor laranja. Além disso, o telescópio também revela filamentos de hidrogênio molecular que sofreram choque quando a protoestrela ejetou material para longe dela, através dos processos que ocorrem bem ali no centro. Basicamente, esses choques e turbulências inibem a formação de estrelas por ali, que de outra forma se formariam por toda a nebulosa. Mas como resultado, a protoestrela domina esse espaço, tomando para si grande parte do material. Mas calma que ainda não acabou, pois à medida que a estrela em formação continua a ganhar massa, seu núcleo se comprime gradualmente e se aproxima da fusão nuclear completamente estável. A nuvem molecular circundante está sendo atraída para o centro, mas quando o material cai por lá, ele espirala em direção ao centro da estrela. Isso cria um disco de material muito denso, conhecido como disco de acreção, que alimenta a protoestrela com mais hidrogênio. À medida que ela ganha mais massa, ela se comprime ainda mais. A temperatura no seu núcleo vai aumentar e ela atinge então o limite para o início da fusão nuclear. E então teremos uma estrela novinha em folha. Detalhe, tudo isso ocorreu somente nos últimos 100 mil anos, o que na escala da vida humana pode até parecer muito, mas para o universo é um piscar de olhos. O caos observado ao redor da L 1527, além de ser uma região muito linda, fornece uma oportunidade incrível para entender como o nosso Sol e o próprio Sistema Solar se pareciam há mais de 5 bilhões de anos. Detalhe, o disco visto na imagem como uma faixa escura no centro tem aproximadamente o tamanho do nosso próprio Sistema Solar. É possível que grande parte desse material se aglomere em planetas no futuro e quem sabe uma nova Terra se forme por ali. O James Webb mais uma vez impressionou com sua capacidade e resolução, vendo um objeto com tamanha nitidez a uma distância tão gigantesca. Sendo assim, temos mais um objeto registrado, e a cada novo registro percebemos o poder óptico que o James Webb possui. Agora, mais do que nunca, podemos ver além das nebulosas e ver os processos de formação estelar que antes estavam escondidos da nossa vista. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!